Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Monitoria de Algoritmos e Programação da UEPS. Eu me chamo Emanuel Antônio e hoje vamos estar falando sobre depuração de código na linguagem Python. Nesse vídeo a gente vai abordar principalmente como depurar código na IDE Visual Studio Code. Observe que a gente pode depurar código também no PyCharm, né, que é amplamente utilizado pela comunidade de desenvolvedores Python, e também pelo Python Tutor, que a gente pode estar depurando o código e vendo a mudança das variáveis através de um site da web, sem ser necessário a gente estar baixando o aplicativo. Contudo, sobre a ideia PyCharm e Python Tutor, a gente já tem vídeo no canal. Na descrição eu irei colocar o link para vocês conseguirem encontrar esses vídeos. E vamos lá, começando pelo primeiro exemplo, em Python. Nele a gente vai poder identificar alguns erros e também vai entender um pouco sobre como depurar código em Python, usando o VS Code. E bem, observe que a gente tem um código com a função que exerce, né, o papel de calcular a média de uma lista de números. E como ele deveria fazer isso? Se você pensar, você vai entender, né, que seria somar todos os números dessa minha lista e dividir pela quantidade de números que tem nela. Isso seria o correto para calcular a média. Observe que nessa lista eu tenho os números 45, 15 e 33, que dá o valor de 93, né? Dividido por 3 teria que dar a média igual a 1. Ao executar esse código, né, vamos ver se dá o resultado correto. Observe que deu uma divisão por zero, que não deveria acontecer. E ele indica também qual arquivo deu esse problema, né, que é a divisão por zero, qual linha, no caso a linha 9, que eu até coloquei aqui no nosso breakpoint, qual função do nosso código, no caso calcular média, e o trecho que deu o problema, que seria, no caso, média igual a soma pela quantidade. Bem, um dos primeiros passos, né, que eu acho mais interessante ao você começar a depurar o código é, identificou o erro, coloca o breakpoint na linha, né, em que ocorreu o problema. Então você coloca o breakpoint, né, nessa linha 9 e para você depurar, começar a depuração do código, você vai no canto superior esquerdo, aperta em Run e em Start Debugging, ou apenas F5, que aí ele vai estar começando a depuração do código. Bem, ao depurar o código, você vai perceber que a execução vai parar nessa linha específica, porque você colocou o breakpoint. E nesse caso ele vai listar tanto as minhas variáveis locais quanto globais e quais valores elas tinham ao chegar nessa linha. Temos valores de lista, né, que não muda, 15, 45 e 33, o valor de número 33, quantidade 0 e soma 0. Note que quantidade, nesse caso, está sendo 0 e não poderia, que é o que está causando a divisão por 0. Nesse caso, se a gente analisar bem a causa disso, a gente pode perceber que está sendo causado por esse if, que no caso ele está discriminando que ele só vai incrementar a quantidade e fazer a soma a variável soma quando o número for par. Mas eu não quero isso, eu quero fazer essas operações indiscriminadamente para qualquer número que esteja na minha lista. Para isso, deixa eu comentar esse código, né, e voltar uma tabulação nessas duas linhas que estavam indentadas nessa condicional, para que não aconteça outro erro. Só que nesse caso, se eu não voltar a tabulação, ia acontecer um erro de indentação, que é diferente do último, mas ainda aconteceria no nosso código, e não é interessante. Bem, vamos executar novamente esse código. Ao executar agora esse código novamente no restart, você vai perceber, né, que quantidade é 3, o valor de quantidade é 3, e a soma é 93. Bem, vamos ver se ele calcula a média corretamente. Eu posso usar essas, no caso, tem o step over, o step info e o step out. Ambas servem para mim estar indicando qual linha eu quero estar executando posteriormente. Temos também esse continue, juntamente, né, com outras funções, que é o restart, que ele vai começar do zero a depuração, e tem essa função para ele parar a depuração. Para ele encerrar essa minha depuração de código. E bem, vamos ver o que acontece a seguir. Pulando um pouco, né, a gente percebe que ele fez o cálculo corretamente.
Contudo, se a gente analisar bem nesse código, ainda tem um problema, que seria, por exemplo, se essa minha lista fosse vazia. Bem, se essa lista for vazia e eu executar ela, o que acontece é que ainda vai acontecer uma divisão por zero. Por que isso acontece? Porque quando uma lista for vazia, ele nem irá entrar nesse for, primeiramente. Porque para cada número em uma lista, de uma lista que não tem nada, ele não entra. Isso aqui é uma característica do for each do Python. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que garantir que essa operação só será feita quando o valor de quantidade for diferente de zero. Para isso, basta eu adicionar uma condicional, que no caso, quando quantidade for diferente de zero, aí eu faço o cálculo. Se não, média valerá zero, que não tem elementos. Ao executar esse código, agora a gente pode perceber, né, que a operação foi feita corretamente. Pois bem, pessoal, esse vídeo termina por aqui. Contudo, a gente tem uma segunda parte, onde eu vou falar outros dois exemplos de como depurar código usando o VS Code.